Eu acho que os professores de natação conhecem a grande variedade de equipamentos que podem ser utilizados nas nossas aulas pelos nossos alunos. As nadadeiras, as pranchas, os pool boys. Mas e se eu perguntasse para vocês do ponto de vista do professor ou do treinador de natação? Qual é o equipamento que você considera que é o mais importante? Se você acha que é um cronômetro e um apito, eu concordo com você. Eu sou o professor Guilherme Tucher e estou aqui para poder te explicar tudo sobre esse cronômetro da Finish e eu tenho certeza que ele vai te hipnotizar. Na natação, duas das variáveis mais importantes são o tempo e a frequência de braçadas. Pode ser que você nem saiba agora o que é a frequência de braçadas, eu vou te explicar. Mas vamos falar primeiro sobre o tempo. O tempo é importante porque, seja o nosso aluno de condicionamento ou seja o nosso atleta, o que a gente quer é que depois de determinado período de treinamento, o nosso aluno possa nadar mais rápido, ele possa nadar em menos tempo. Mas será que só isso é o suficiente para a gente poder explorar todas as variáveis disponíveis numa série qualquer de natação? Vamos supor que a gente peça para o nosso aluno nadar 100 metros, nado crawl, por exemplo, numa piscina. Será que só o tempo total seria uma medida suficiente para a gente entender todo o comportamento do nosso nadador? Vamos supor que você peça para ele fazer os 100 metros em 1 minuto e 30. E tudo bem, ele terminou os 100 metros em 1 minuto e 30 e você marcou isso com um cronômetro simples. Mas como é que foi o comportamento do seu nadador ao longo dos 100 metros? Vamos supor que ele tenha nadado numa piscina de 25 metros. Qual será o tempo que ele fez no primeiro 25, nos 50 metros, nos 75 e nos 100 metros? Será que se ele nadasse uma combinação diferente de tempo e de velocidade, ele poderia terminar mais rapidamente ainda essa distância? Será que se ele fizesse uma combinação também de tempo diferente, ele poderia pelo menos nadar de maneira mais confortável? Aí você pode estar me dizendo assim, Guilherme, mas eu já faço isso com o meu celular. Eu consigo colocar meu nadador, o meu atleta para poder nadar e eu vou marcando as parciais dele. Mas eu tenho certeza que você lembra que para poder marcar essas parciais do seu nadador, você precisa, quando ele vai tocar na borda com os pés ou vai terminar uma série, você precisa olhar para o seu celular. Por outro lado, se você tiver com o cronômetro da Finish, ao mesmo tempo que você mantém o contato visual com o seu aluno o tempo inteiro durante a série, você está simplesmente sabendo qual é a função de cada um desses botões, controlando o tempo dele o tempo inteiro. A outra medida que eu falei para vocês que é importante na natação, além do tempo, é a da frequência de braçadas. Se você é um professor de natação que trabalha apenas com aprendizagem, com condicionamento físico, pode ser que essa medida não seja muito comum para você, mas saiba que ela é extremamente importante na natação competitiva. Tudo bem, eu sei que você pode não trabalhar com natação competitiva, mas por que isso continua sendo importante para você? Porque até certo ponto é só a medida da qualidade da técnica do seu aluno. Então, mesmo que você trabalhe apenas com condicionamento físico, saber essa medida continua sendo extremamente importante para você. A frequência de braçadas é uma medida relacionada à frequência gestual que o nadador faz. Ela está relacionada à quantidade de braçadas que o nadador faz por uma unidade de tempo. Na literatura, a gente vê a medida de frequência de braçadas em duas unidades, ou em ciclos por minuto, ou então em ciclos por segundo, que é a mesma coisa que hertz. A maior parte dos estudos científicos que avaliam duas variáveis, o comprimento, que é a medida nova, e a frequência de braçadas, indicam que a frequência de braçadas é uma medida que se correlaciona muito bem com o desempenho dos nadadores. E por que essas medidas de comprimento e de frequência de braçadas são importantes? Porque, na verdade, a velocidade é um produto do comprimento pela frequência de braçadas e com o cronômetro da Finish você também consegue controlar a frequência de braçada dos seus nadadores. Agora você já imaginou a possibilidade de poder medir essas duas variáveis, o tempo e a frequência de braçada durante as séries dos seus alunos ou dos seus atletas? E fazer isso é muito fácil com o seu cronômetro da Finish. Esse cronômetro da Finish te permite medir até 300 parciais, 300 tempos enquanto seu nadador está nadando e fazendo determinada série. E além disso, você consegue ver os tempos anteriores, as parciais anteriores, ao mesmo tempo que ele está nadando, ou mesmo depois de você parar o cronômetro ou zerar o cronômetro. Então vamos imaginar o seguinte, seu nadador está fazendo uma série e você está pegando as parciais a cada 25 ou a cada 50 para poder saber como é que está o comportamento dele ao longo da série. E você depois para o tempo, consegue ver o histórico dos tempos e mesmo que você às vezes zere o cronômetro, seu nadador te pergunte assim, poxa, qual é o tempo que eu fiz nos 200 metros? Você consegue voltar no histórico e falar todas as parciais da última série. E além disso, uma coisa muito importante, ao mesmo tempo que ele está nadando e você está pegando as parciais a cada 25, a cada 50 ou a cada 100, isso depende do seu desejo, você consegue também medir a frequência de braçada durante toda a série. Isso é fantástico, pessoal.
Pode parecer que seja muito difícil no início, mas eu tenho certeza que é muito fácil e eu estou aqui para poder te ajudar. Então meu objetivo com esse vídeo é te apresentar o cronômetro da Finish para que você tire o máximo de proveito dele. E não importa se você trabalha com aprendizagem, com condicionamento físico ou com treinamento, ele é uma excelente ferramenta para poder ajudar o professor e o treinador de natação no seu dia a dia. Para que você possa tirar o máximo possível de proveito do cronômetro da Finish, eu vou dividir esse meu vídeo, essa minha apresentação em 4 momentos. Primeiro eu vou mostrar para você para que serve cada um desses botões. Nós temos aqui 3 botões na parte de cima e um botão mais aqui na parte de baixo. Depois eu vou te falar da função relógio, que realmente é uma função mais simples. Depois eu falo para você como você pode pegar as parciais de nado em diversas situações, tendo apenas um nadador, 2 ou mesmo 3 nadadores. E por último eu explico para você como você pode utilizar o cronômetro para poder avaliar a frequência de braçada dos seus nadadores. Em todos esses casos eu vou mostrar para você como você pode fazer isso na prática. Nessa primeira parte eu vou fazer uma apresentação geral do cronômetro. Então esse é o cronômetro 3x300 da Finish e como a maior parte dos equipamentos da empresa ele é amarelo, assim como as nadadeiras e os palmares. Eu vi também que tem um cronômetro 3x100 da Finish que ele é preto, mas realmente a maior parte dos equipamentos da Finish são amarelos e isso é bem interessante porque é uma marca registrada da empresa. Essa daqui é a caixa dele, ela é bem resistente, esse material todo amarelo. Tem também esse encordamento que é bacana que você pode utilizar tanto no pescoço, e às vezes é muito comum a gente ver em natação competitiva o treinador utilizando 2 ou 3 cronômetros ao mesmo tempo, e você também pode segurar nas mãos. Quando eu era treinador e utilizava o cronômetro na mão, eu preferia enrolar ele assim para que ele não caísse, tá certo? Porque às vezes a gente está gesticulando, está fazendo outras coisas, então eu sempre gostei de enrolar o cronômetro nas mãos. Eu acho que isso garante mais segurança para o nosso equipamento. Na embalagem do produto tem diversas informações que mostram para a gente as inúmeras possibilidades de utilização do nosso cronômetro. Como por exemplo, veja o tempo da parcial acumulada e o tempo atual em tempo real. Tem a possibilidade de avaliar até 300 parciais, a revisão do tempo acumulado de todas essas parciais. Como eu disse para vocês, é possível avaliar todo esse histórico das parciais enquanto o atleta está nadando, depois que ele terminou e você já parou o cronômetro, ou mesmo depois de você ter zerado o cronômetro. Eles também informam que o cronômetro tem uma bateria de lítio com duração de 5 anos e o material como um todo tem garantia de 5 anos, isso é incrível. Agora vamos falar sobre as diversas funções e os botões. Esse aqui é o botão que a Finish chama de A, esse é o botão B, esse é o botão C e esse aqui embaixo é o botão D. O botão D ele tem a função de mudar entre as funções para que você tenha acesso a 2 funções de cronômetro, para que você tenha acesso à frequência de braçadas e para que você tenha acesso também ao calendário e ao horário. Para você identificar com facilidade em qual função que o cronômetro está mostrando é muito fácil, porque à medida que você aperta a função Mode, aqui na parte de baixo tem um triângulozinho de cabeça para baixo que ele vai indicar para você Stopwatch, que seria o cronômetro, que é a primeira função. Se você apertar de novo, não vai mudar de Stopwatch, porque ele ainda está na função cronômetro. Como eu disse para você, o cronômetro da Finish ele tem 2 funções de cronômetro que eu vou explicar mais à frente. Se eu apertar novamente, vai para a função de frequência de braçadas e você vai perceber, se o cronômetro estiver de frente para você, que ele muda da esquerda para a direita. E se você apertar a função Mode novamente, a gente tem a função calendário e horário. Se o seu cronômetro estiver na função de Time, a primeira linha ele vai mostrar para a gente o ano, a segunda linha ele vai mostrar a data, começando primeiro pelo mês, e na terceira linha ele mostra o horário. Se você aperta a função Mode novamente a partir do calendário, você vai para a primeira função de cronômetro. E aqui a Finish, o cronômetro da Finish marca para gente o tempo em horas, minutos, segundos e centésimos de segundos. É muita precisão para a gente poder utilizar com os nossos nadadores. E como eu disse para vocês, na função cronômetro a gente tem 2 possibilidades. Na primeira, vocês vão perceber que na parte lateral esquerda do cronômetro não aparece o hélio, a letra L, e se a gente apertar novamente, aparece essa letra L. E eu vou explicar essas 2 diferenças de ter ou não a função LAP, que é o L aparecendo no seu cronômetro. Na função cronômetro, quando não está aparecendo o L aqui do lado esquerdo na parte lateral, quando a gente inicia o cronômetro na função A, todas as vezes que a gente apertar a função B, nós temos 3 informações. Na primeira linha, nós temos o tempo percorrido ou decorrido do momento de largada que você apertou o botão A até aquele momento que você apertou o B. E você vai perceber que na primeira e na segunda linha os tempos são iguais. Por quê?
ele está mostrando que daquele momento que você iniciou o cronômetro até esse momento que você apertou o botão B, se decorreu determinado tempo. Todas as vezes que você apertar a função B novamente, você vai ter o tempo parcial até aquele momento e a parcial do último percurso da piscina. Então vamos supor, estou com o meu cronômetro zerado, apertei o meu cronômetro e ele começou, aqui na função A. Vamos supor que o meu atleta tenha batido os pés lá nos 25 metros. Apertei a função B, então eu vou ver o tempo que ele demorou para poder chegar da largada até os 25 metros. Vamos supor que sejam 15 segundos. Ele vai nadando. Quando ele bater o pé novamente, nos 50 metros, eu, marco com o cronômetro. Vamos supor que deu 31 segundos. Então na primeira linha vai estar para mim 31 segundos e alguns centésimos. Na segunda linha vai estar indicando para mim o tempo que ele demorou para poder fazer esse segundo parcial de 25 metros. E na última linha, na terceira linha, sempre o tempo total. Então, como eu disse para vocês, o que é interessante? Se eu esqueci, por exemplo, que ele fez o primeiro parcial de 25 metros para 15 segundos, eu posso apertar aqui a função C e eu tenho acesso ao tempo que ele fez no primeiro 25 metros. Do lado esquerdo, entre a primeira e a segunda linha, na marcação do cronômetro, nós temos um número entre parênteses. Esse número entre parênteses significa a parcial. Então, se você está fazendo uma medida de tempo, nos 100 metros e você tem 4 parciais de 25 e você aperta a função B 4 vezes, você terá 4 parciais de 25 metros e à medida que você for apertando o botão C, você vê do lado 1, aí você tem o tempo da primeira parcial de 25, 2, o tempo da segunda parcial, 3 da terceira e 4, o tempo da quarta parcial. Se você aperta novamente a função D, e ele muda para aquela segunda função de cronômetro que eu falei para você, que fica com a letra E aqui mais do lado esquerdo, agora a grande diferença é a seguinte, você continua com 3 linhas de informação, mas eu soltei o meu cronômetro aqui. Na última linha eu tenho o tempo decorrido do início, quando eu apertei a função A, até aquele determinado momento. Quando eu apertar a função B, eu vou ter a função parcial ou tempo parcial na primeira e na segunda linha. Só que agora a grande diferença é a seguinte, nessa função de cronômetro com a letra L, todas as vezes que eu apertar a função aqui, o botão B, a última linha, o tempo ele é zerado. Então a ideia basicamente é a seguinte, se não estiver aparecendo L, quando você apertar a função B, a primeira e a segunda linhas vão mostrar o tempo total até aquele momento e a parcial. Isso vai acontecer basicamente nas duas funções. Só que quando não tem o L e você aperta a função B, o botão B, a última linha, a terceira linha, o tempo continua correndo. E quando aparece o L, você zera o cronômetro e ele começa novamente, mesmo que o tempo total ainda esteja aparecendo na primeira linha. Agora, apertando mais uma vez a função D e mudando para a frequência de braçadas, você vai perceber que está escrito bem pequenininho assim, Stroke Base 3. Então é a base 3, então é a frequência de braçadas na base 3. O que isso significa? Significa que quando você estiver medindo a frequência de braçadas do seu nadador, você tem que fazer isso na base 3. Beleza, o que isso significa? Significa que você tem que fazer a análise da frequência de braçadas em 3 ciclos de braçadas. Beleza, tenha calma que tudo vai ficar mais fácil para vocês. Vamos falar da primeira função, que é o calendário e o horário. Se você quiser ajustar tanto o calendário quanto o horário, e possivelmente você vai querer fazer isso, por mais que seja uma função simples, ela é muito útil para a gente vai apertar a função D, aqui esse botão, até que a gente tenha a opção da marcação do triângulo que eu falei para vocês, na opção de Time, que seria o calendário e o horário. Depois você aperta o botão B e você vai perceber que os segundos do horário vai ficar piscando. Aí o que você faz agora? Se você quiser zerar, você está lá acompanhando para poder fazer o ajuste do horário. Se você quiser zerar os segundos, você aperta aqui a função A e ele zera o tempo, ok? Se você quiser mudar dos segundos para o minuto, aperta a função B novamente e você vai fazendo o ajuste aqui. No meu caso está marcando que é 1h30 da tarde, o horário está errado. Eu vou apertando a função A aqui, o botão A, até chegar no horário correto. Se estiver muito distante, isso é muito comum da gente fazer nos cronômetros. Eu posso pressionar e ele vai fazer essa mudança de maneira mais rápida. Vamos supor que eu já tenha feito o ajuste correto aqui dos minutos. Depois eu aperto a função B novamente, lembrando que o B aqui em cima mudou para o horário, eu vou mudar o horário.
Aqui está 1 hora, vamos supor que sejam 2 horas. Eu mudo para 2 horas, aperto de novo a função B, ele muda para o ano, eu ajusto o ano, depois ele vai para o mês, depois vai para o dia do mês e por último, depois que estiver tudo certo, eu aperto a função D novamente. Pronto, meu horário já está ajustado. Nessa terceira parte, a gente vai falar sobre a função cronômetro. Eu já falei um pouquinho brevemente para vocês sobre ela. Na função cronômetro, nós temos a opção de não ter o L indicado do lado esquerdo ou ter essa letra L indicada do lado esquerdo. Você precisa lembrar que o botão A é sempre utilizado para poder iniciar e finalizar a marcação do tempo. Enquanto o cronômetro estiver funcionando, você pode apertar o botão B diversas vezes, quantas vezes você quiser, para obter os tempos parciais. Na primeira linha, a gente tem sempre a referência do tempo total necessário para percorrer determinada distância do início até determinado ponto. Já na segunda linha, nós temos o tempo necessário para percorrer uma distância parcial dentro de uma distância maior. E quantas vezes você acionar esse botão B, você vai ter essas parciais. Lembrando que o cronômetro da Finis marca até 300 parciais. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu fiz só para poder te explicar isso melhor. Então, em cima, a gente vê a primeira linha na marcação do cronômetro, que é a função split. Na segunda linha, a gente tem a função lap, onde a gente vê as parciais. Nesse exemplo aí, é como se o nosso nadador estivesse nadando 200 metros. Não interessa se é crawl, costas, peito ou borboleta. Todas as vezes, então, que a gente apertar a função B, nós teremos, então, um tempo na primeira e na segunda linha. Então, como eu disse para vocês, a primeira vez que você apertar o botão B, o tempo da primeira e da segunda linha serão iguais. Só que nesse exemplo aí, a segunda vez que você apertar a tecla B, na primeira linha nós teremos o tempo nos 100 metros. E na segunda linha, o tempo que foi necessário para ele nadar a segunda parcial de 50 metros. E seguindo essa linha de raciocínio, nós teríamos também o tempo até os 200 metros. Na função split time, que é a primeira linha, nós teremos o tempo acumulado até determinado momento. Cada vez que você apertar o botão B, você terá essa medida. Dessa maneira, pessoal, percebam que o seguinte, que a primeira vez que o botão B for acionado, os tempos na primeira e na segunda linha serão iguais, como eu acabei de mostrar na imagem. Entretanto, a partir da segunda vez que você acionar essa tecla B, nós teremos um tempo na primeira linha, que é o tempo decorrido até aquele momento, e um tempo na segunda linha, que é a parcial do último percurso. Vamos a um exemplo. Para poder ficar mais fácil de entender, vamos supor que o nadador está realizando 50 metros em uma piscina de 25 metros. Você aciona o botão A para dar início no tempo e o nadador começa a nadar, certo? Quando ele bater o pé na borda, nos primeiros 25 metros, você aperta o botão B. Nesse momento, você vai perceber que o tempo na primeira e na segunda linha são iguais. Vamos supor que ele tenha feito em 14 segundos e 30 centésimos. E isso significa que ele fez esse primeiro percurso de 25 metros nesse tempo. Ao chegar aos 50 metros, ele toca a mão e você aperta B novamente. Você poderia até ter apertado o botão A, já finalizando o tempo. Mas por que eu acho que não é interessante isso? Porque se você apertar a função A, apertar o botão A, você vai ter a parcial dos primeiros 25 e o tempo total dos 50 metros. Você não vai saber a parcial do segundo 25. Se você então inicia o cronômetro, vamos supor que seja os 50 metros, aperta o botão B quando ele bate com o pé nos 25, aperta de novo com o botão B quando ele toca a mão nos 50, para depois apertar o botão A e parar o tempo, você tem a parcial do primeiro 50, você tem a parcial dos primeiros 25, tem a parcial do segundo 25 e o tempo dos 50 metros. O da Finis é fantástico. Ele marca as diversas parciais, você consegue entender como é que foi o comportamento do seu nadador numa série de 25 até mais de 1.500 metros. Mas tem uma ressalva. Cabe a você agora interpretar essas informações. Você precisa ter essas parciais a cada 25, a cada 50, a cada 100 metros e entender se esse comportamento que o nadador demonstrou, ele foi bom ou ruim. Como eu disse para você, o cronômetro da Finis tem memória para 300 parciais. E essas parciais podem ser conferidas no momento que o nadador está realizando a série ou depois de finalizada. Então imagina o seguinte, você está lá marcando o tempo do seu nadador, vamos supor que seja uma distância de 400 metros. Você está pegando as parciais, as 8 parciais a cada 50 metros. Lembrando que do lado esquerdo a gente tem um númerozinho entre parênteses que indicam as parciais. Então você pega essas 8 parciais e você está lá na segunda ou na terceira parcial e você quer lembrar ou quer mostrar para alguém as parciais anteriores. Você vai e aperta o botão C para poder ter as parciais anteriores. E você pode fazer isso enquanto o evento está acontecendo. Terminou a prova de 400 metros ou terminou aquela série de 400 metros que você passou para o seu aluno de condicionamento físico. Você pode parar o cronômetro, não zerar ainda, porque para poder zerar você tem que parar na função A e depois pressionar o botão B.
Então vamos supor que você só parou o tempo, você consegue apertar a função C novamente e ver todas as parciais anteriores. Mas vamos supor que você tenha se distraído e zerou o cronômetro e depois você gostaria de mostrar o tempo para o atleta, como eu disse para vocês. Você pode voltar e apertar o botão C e você vê todas as parciais que ele realizou. Calma aí. 18, 31, 19, 58, 20, 1 e 18. Em todas essas funções do cronômetro que eu falei para vocês até agora, o cronômetro estava naquela primeira marcação que não tem a letra L. Então na última linha você sempre tem o tempo total, desde o momento que você apertou o botão A até você parar o tempo novamente no botão A. Só que se você tiver com o cronômetro na função de marcação de tempo com um Lzinho aparecendo do lado, todas as vezes que você acionar a tecla B, a última linha não vai ficar mais com o tempo total. Ele vai te dar um tempo parcial daquele último percurso. E por que isso é interessante, pessoal? Porque você consegue acompanhar a evolução do nadador naquele percurso que ele está realizando desde o momento zero. Então, na função que não aparece o L, vamos supor que o nadador está fazendo uma prova de 100 metros. Então, ele está no último 25. Eu quero saber se ele vai melhorar o tempo dele. Já fez 75 metros, está nos últimos 25. Se o cronômetro estiver na função que não tem o L, na última linha você tem o tempo que ele fez até aquele momento. Se tiver na função com um L, o cronômetro, quando você acionar os 75 metros, ele zera e você consegue saber o tempo que ele está realizando ao vivo naqueles últimos 25 metros. E o mais bacana é o seguinte, você consegue, apertando o botão D, fazer a transição, fazer a mudança para essas duas funções de cronômetro. Então você pode, eventualmente, começar a marcação do tempo na função de cronômetro sem o L, e se você quiser mudar, é só apertar a tecla D. Eu disse para vocês, para poder iniciar o cronômetro, basta a gente acionar o botão A. Tudo bem, mas quando fazer isso exatamente? O que eu faço, pessoal? Quando eu tenho apenas um nadador, eu vou falar, prepara, vai. Eu espero ele afundar e ele começar a empurrar a borda para poder soltar o tempo. Então aperto o botão A. Prepara! Aí eu solto o cronômetro quando o pé dele sai da borda. Quando eu tenho mais de um nadador, pode ser que eles se atrasem, tem uma diferença entre eles. Então eu falo, prepara, vai. Eu espero eles afundarem um pouquinho. Independentemente de onde eles estão, eu aciono o botão A.
Como tem dois nadadores, pessoal, quando eu falar o já, eu vou soltar o tempo aqui, tá? Para! Ei! Para que ele saia o mais rápido possível, senão eu perco a referência. Uma outra coisa muito bacana com o cronômetro da Finis é o seguinte: se você tem um nadador, você vai seguir a proposta que eu apresentei para vocês até agora. Se você tem dois nadadores ou mais, e dependendo do que você queira saber naquele momento, mesmo que o nadador às vezes tenha aquele cronômetro grande, que fica do lado de fora da piscina, ou então mesmo que ele tenha o cronômetro dele, o bacana é o seguinte: com o cronômetro da Finis você conseguiria ter a noção do tempo de mais de um nadador. Tenho lá dois nadadores realizando a mesma série ao mesmo tempo. Todas as vezes que eles baterem o pé na borda da piscina para poder ter a noção das parciais, eu vou apertar o botão B do cronômetro e depois eu vou saber quem chegou na frente, né, quem bateu primeiro e em segundo, e vou saber o tempo de cada um deles. Pessoal, vou mostrar para vocês agora como, usando o cronômetro da Finis, a gente pode marcar o tempo de mais de um nadador. Então o Hugo e o Alan vão nadar, já estão ali na piscina, e eu vou ter as parciais deles a cada 25. O Hugo vai nadar um pouquinho mais rápido para a gente propositalmente saber a diferença entre eles. Vamos lá. Para! Ei! Então vou marcar o tempo, um pro Hugo, ó, e um do pé no Alan. Então a gente tem duas parciais já aqui no cronômetro. Quando chegar lá nos 100 metros é a mesma coisa. Quando o Hugo tocar o pé, o Hugo vai ser sempre o ímpar e o Alan o par. Quando o Hugo tocar o pé, eu vou apertar. E o Alan também. – 75 metros. Tem o tempo final do Hugo agora, tempo final do Alan, eu zero e eu consigo ver aqui. Tempo ímpar. O Hugo, ó, 18,91 primeiro 25, o Alan fez 19,65, foi 74 centésimos mais lento, e a gente consegue ver isso para todo o percurso. Tempo do Hugo, 37, depois o Alan fez 39, 1,28 mais lento, e a gente tem isso para os 100 metros. Agora eu vou falar para vocês algumas coisas que eu aprendi por conta própria, pela própria utilização do cronômetro. Esse é o famoso pulo do gato. Vamos imaginar que você está em uma competição, pode ser no treino, não tem problema, e tem o interesse de marcar o tempo de dois nadadores em especial. Você quer saber a diferença do tempo entre dois nadadores. Um deles é o seu nadador e o outro é alguém de interesse. Para ficar mais concreta essa ideia, vamos supor o seguinte: você viu no programa de provas, você sabe o tempo dos nadadores e você sabe que tem um nadador que vai ganhar a prova e você quer saber a diferença dele para o seu nadador, ou seja, o quanto que um está diferente do outro. Vamos supor ainda que você queira saber o tempo desse nadador que está melhor do que o seu nadador, para ter esses tempos como referência, para saber se o seu nadador conseguiria fazer esses tempos em treino. Para fazer isso, você não precisa de dois cronômetros. Usando o cronômetro da Finis, basta você acionar o botão B inicialmente para esse nadador e depois para o seu nadador. É muito parecido com o que eu falei anteriormente quando você tem dois nadadores na mesma equipe no seu treinamento. Então você pode utilizar isso em competição também. Uma prova de 100 metros, por exemplo, se você pegar as parciais a cada 25 metros, você terá 8 parciais no cronômetro. As ímpares podem ser do nadador mais rápido, daquele adversário do seu nadador que você quer conhecer, e as pares do seu nadador, que por acaso naquele momento está mais lento. Ao término da prova, então, você aciona o botão C e você verá os tempos na memória, os tempos do nadador de referência e do seu nadador. E como eu disse, os tempos ímpares são desse nadador de referência e os tempos pares são o seu nadador. E o mais bacana, como eu disse, o cronômetro da Finis é incrível, mas você precisa ter a ideia de saber utilizar algo a mais. Então olha que legal essa tabela que eu criei. Nessa proposta, na coluna A, a gente tem o nadador mais rápido, que é o nadador que você tem como referência. Na coluna B, você tem o tempo do seu nadador, ou de um outro nadador qualquer que você considera que é mais lento. Na coluna C, você tem a diferença no tempo entre o nadador A e o nadador B. Isso é muito fácil de fazer no Excel. E nas duas últimas colunas dessa tabela, você tem as parciais do nadador A e do nadador B. Então perceba aqui na tabela que o nadador B teve uma parcial de 50 metros melhor do que a do nadador A. Então vamos supor que o seu nadador foi melhor do que o nadador A. Mas como eu te disse, isso não seria possível de se perceber se a conta não fosse feita manualmente.
Mesmo que o cronômetro não faça isso, ele te permite chegar lá, ele te permite fazer isso. Fazer isso deve ser uma iniciativa do treinador, do professor de natação. Sabe por quê? Como é que pode o nadador ter feito a primeira parcial mais lenta e a segunda parcial mais rápida? A primeira ele fez a parcial para 15:11 e a segunda para 14:87. Geralmente os nadadores fazem a primeira parcial de 25 muito mais rapidamente, principalmente por causa do efeito da saída. Será que ele demorou na saída? Será que ele não fez uma fase submersa muito boa? Ou será que ele quis acelerar muito na segunda parcial e por isso depois não conseguiu manter a intensidade? Tudo isso pode ser conversado com o nadador com o objetivo de melhorar o desempenho. Vamos ver agora como marcar o tempo de diversas séries sem zerar o cronômetro. Vamos supor que você tem uma série de controle, onde você repete essa série periodicamente para saber melhor do condicionamento físico do seu nadador. No meu exemplo, a série é de 3 de 400 metros, descansando 30 segundos. E você vai pegar as parciais a cada 50 metros. Como é uma série de avaliação, uma série de teste, uma série de controle, o ideal seria que você anotasse essas parciais de 50 metros para você comparar a evolução ou possivelmente até a involução do seu nadador. Se você estiver sozinho conduzindo o treinamento, você até pode pegar as parciais com o cronômetro e anotar as parciais de tempo num papel ou mesmo no celular. Mas nesse momento pode ser que você deixe de prestar atenção no seu nadador. Então você pode ir pegando todas as parciais a cada 50 metros. Quando o nadador terminar os primeiros 50 metros, você não zera o cronômetro, você acompanha o tempo de descanso dele com o cronômetro rolando a partir do momento que ele terminou de fazer essa última série de 400 metros. Quando no nosso caso aqui, na série de referência que eu falei para vocês, terminar os 30 segundos, ele começa a série novamente. Aí depois, puxando no histórico, você sabe que algumas repetições, que algumas parciais se referem aos primeiros 400 metros, uma se refere ao tempo de descanso, outras se referem à segunda série de 400 metros, depois ao descanso e a última série de 400 metros. Depois que você terminar, você pode anotar para você ter a sua série de controle prontinha para você fazer análise junto com o seu nadador. Para! Vai! Beleza, Hugão? São 10, tá? Para! Vai!
Pessoal, então o Gão fez 2 de 200 e agora com o cronômetro a gente consegue ver todas as parciais, olha só. Como o cronômetro já está parado, a gente vê do início para o final. Então você poderia agora ir no cronômetro, pegar os tempos, anotar no papel aquela ideia da série de controle e toda vez que você fizer essa mesma série, você vai ter uma referência do desempenho do seu nadador. Vamos ver agora como é que a gente pode marcar o tempo de nado e de descanso ao mesmo tempo, sem zerar o cronômetro. Até certo ponto é bem parecido com o que eu acabei de explicar para vocês. Para essa primeira proposta, supondo que você tenha apenas um nadador, você vai deixar o cronômetro na função L. Você vai iniciar o cronômetro apertando o botão A, quando ele terminar de fazer a série, você aperta o botão B e você vai perceber que na última linha o cronômetro foi zerado. Você pode então acompanhar o tempo de descanso do seu nadador. Quando ele chegar no tempo que você achou que era o suficiente para ele, que foi determinado previamente, você começa o cronômetro novamente e você na terceira linha, como se zera o tempo, você tem o tempo de realização dessa próxima série. Então vamos supor que no nosso caso aqui o nosso nadador vai fazer uma série de 10 de 100 descansando 15 segundos. Ele começou, a gente aperta o botão A, quando ele terminar os primeiros 50 e a série de 100 metros como um todo, eu paro o tempo dele e eu vou acompanhar os 15 segundos, que é o tempo que eu quero que ele descanse na terceira linha. Lembra, cronômetro na função L. Supondo que já tenha chegado aos 15 segundos, eu aperto o botão B novamente e ele vai para a próxima série. Pessoal, o Gão vai nadar agora 2 de 100 descansando 15 segundos e eu vou usar o cronômetro naquela função que tem um Lzinho aqui do lado esquerdo, para a gente poder, aqui embaixo, acompanhar o tempo de descanso dele, porque aqui embaixo vai ficar sempre zerado. Toda vez que a gente apertar a tecla B, aqui embaixo zero e a gente consegue acompanhar o descanso dele. Vamos lá, Gão. Prepara, vai! Então repara que aqui embaixo agora eu consigo ver o tempo de recuperação do Hugo. Ele vai colocar o pé de pato para poder fazer a segunda série. 5 segundos. Prepara, vai! Agora aqui, pessoal, no histórico a gente consegue ver todas as parciais, ó. Como já zerei, vai ficar da primeira para a última. E mesmo que eu tenha zerado o cronômetro, eu posso depois voltar aqui no histórico e ver todas as parciais, ó. Nessa segunda proposta, a gente marcar o tempo de série do nosso nadador sem zerar o cronômetro não vai estar na função L, vai estar naquela primeira função de cronômetro. E agora a diferença é o seguinte, ao invés de você indicar a distância de nado e o tempo de descanso, você vai indicar o tempo de saída. Então no exemplo anterior que eu falei para vocês, o nadador ia fazer 10 de 100 descansando 15 segundos, tudo bem? Dependendo da velocidade do nadador, quem chegar mais rápido vai sair primeiro, porque ele vai descansar 15 segundos, quem chegar depois vai sair depois, porque no final todo mundo tem que descansar 15 segundos. Isso eu acho que é bacana quando o nível dos nadadores é diferente. Mas vamos supor que você está prescrevendo uma série para um grupo maior, onde o nível deles é relativamente semelhante. Vamos supor que seja uma série de 20 e de 50. E você sabe mais ou menos que eles chegam ali por volta, vamos supor, de 40 segundos, e você quer que eles descansem 20 segundos de uma maneira geral.
você pode falar para eles o seguinte, vocês vão fazer 20 de 50 saindo a cada 60 segundos. Então, para poder iniciar a primeira repetição, você aperta o botão A. Vamos supor que cada um toque na borda no momento. Você vai apertando o botão B para poder saber o tempo de cada um deles. Você consegue no histórico, apertando aqui no centro, voltar, falar o tempo deles e quando chegar em 1 minuto, você aperta novamente para poder iniciar uma nova série. Galera, o Hugo e o Alan agora vão nadar 4 de 50 com saída a cada 1 minuto. Então o que a gente fez até agora? O descanso era fixo. Tá? Agora, na verdade, eu indicava o tempo de descanso, agora eu vou indicar o tempo de saída. Vocês vão fazer 4 de 50 saindo a cada 1 minuto, quem chegar mais rápido vai poder descansar um pouquinho mais e o cronômetro vai ficar rolando o tempo inteiro, tá certo? Vou mudar aqui de função e vamos lá. Para... Ei! Aqui na terceira linha a gente tem o tempo contínuo. Isso aqui é o cronômetro sem a função L. Botei o tempo do Hugo. Hugo 34,40, Ala 36,76. Percebam que ali embaixo está no 40 segundos. Ó. Quando der, faltam 15, tá? Quando der 60 eles vão sair. Então eles vão sair em 1 minuto, 2, 3 e 4. Para poder liberar, vou usar o botão, a função B aqui. Ó. Para... Ei! Se eu quisesse, eu poderia pegar as parciais aqui também de 25, mas não é o objetivo. Botei a parcial do Hugo. Hugão 36,05. Ala 38. Quando der 2 minutos, eles saem de novo. Faltam 10. Se a gente tivesse um cronômetro aqui do lado de fora da piscina, seria mais fácil para eles também e daria mais liberdade para o treinador. Para! Ei! Trinta e cinco, 70. Quando eu era treinador, eu fazia com os meus atletas um teste que eu chamava de teste de 1000. Eles tinham que nadar 1000 metros na maior velocidade possível para a distância de 1000 metros. Esse é um teste que pode ser feito com atletas, inclusive com não atletas. Então a proposta do teste era ver a velocidade média que eles conseguiam manter para poder nadar os 1000 metros. Naquela época eu conversei com um colega, ele fez para mim um tipo de aplicativo onde eu cadastrava, eu registrava os nadadores em algumas teclas do computador e eu ficava do lado de fora com o meu computador, eles iam nadando, fazendo os 1000 metros, a cada 50 metros eu apertava, por exemplo, o F1 era o nadador 1, o F2 era um outro nadador, eu apertava o botão e o software ia marcando o tempo deles, no final então eu tinha o desempenho deles a cada 50 metros e o tempo dos 1000 metros como um todo. Era bacana porque eu podia saber como era o comportamento deles, até aqui você foi muito bem, depois parece que você cansou, ou poxa, você começou muito rápido, por isso você não conseguiu manter esse tempo até o final, além do tempo nos 1000 metros. Se você não tem nada parecido com isso, e sinceramente eu nunca vi ninguém utilizando, que olha que eu fiz isso há quase 20 anos atrás, a gente pode fazer isso com o cronômetro da Fins. O que você vai fazer é o seguinte, você precisa de ajuda possivelmente para poder fazer isso. Você vai marcar as parciais de cada 50 metros, não importa quem é o nadador, e vai ter alguém do lado de fora te ajudando, só anotando a ordem de que eles estão batendo o pé na parede. Então vamos supor que você tenha 5 nadadores. Apertei lá o botão A, começou o teste. E a gente vai anotar, já vai ter o nome dos nadadores, vamos supor que sejam 4 ou 5 nadadores, e à medida que eles forem batendo o pé na parede, você vai anotar quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Por quê? Como eu disse para vocês, no cronômetro fica um tempo das parciais, aquele númerozinho entre parênteses. Então você anotou lá que quem bateu o pé na borda na quinta situação, na quinta posição, foi o nadador chamado Hugo. Você depois vai lá no histórico do seu cronômetro e você vê o tempo quando estava indicado o número 5. E você vai ter então o tempo de todos eles.
Por que isso é bacana e isso é possível? E não é possível para todos os cronômetros, é possível para esse. Como a gente consegue marcar até 300 tempos com o cronômetro da Finish, isso é muito fácil da gente fazer e muito útil e importante. Nessa quarta e última parte, eu vou falar para vocês como a gente vai avaliar a frequência de braçada com o cronômetro da Finish. Mas antes, uma coisa, pessoal, se você está gostando do vídeo, se você acha que ele pode te ajudar, compartilhe com seus colegas professores e treinadores e não se esquece aí de dar o like. Então, para a gente poder avaliar a frequência de braçadas, eu vou colocar o meu cronômetro na função de frequência de braçadas. Então, como é que a gente vai fazer isso na nossa prática? A gente tem que calcular a frequência de braçada em 3 ciclos, porque é o padrão de referência que tem no cronômetro. No nosso dia a dia, a gente poderia fazer isso com 2 ciclos, com 4 ciclos, com 5, só que 3 é o tradicional. Só que a gente precisa entender o seguinte, um ciclo de braçada para os nados de crawl e costas é diferente de um ciclo de braçada para os nados peito e borboleta. Vamos começar pelo peito e borboleta, que eu acho que vai ficar mais fácil. Um ciclo de braçadas no peito e borboleta são 3 braçadas, certo? Só que como o nado de crawl e costas são nados alternados, um ciclo de braços dos nados de crawl e costas são 6 braçadas. Legal? Então a gente vai fazer o seguinte, quando o nadador entrar com a mão na água, é o ponto 0. Então vai ser 0, quando ele entrar com a mão na água novamente, vai ser 1. Então vai ser 0, 1, 2, 3. Quando ele entrar com a mão na água na terceira contagem, a gente para, e eu vou te falar como é que se faz isso, e a gente tem então 3 ciclos de braço. Se for pensar no peito e borboleta, quando o braço entrou na água, é o momento 0. 1, 2 e 3. Quando entrar novamente, a gente para, e esse é o momento 3, eu tenho então minha frequência de braçadas. Então, para a gente calcular a frequência de braçadas, coloco o cronômetro lá na função de frequência, estou olhando para o meu nadador, vamos supor que seja o nado de crawl. Vamos supor que eu vá utilizar como referência a mão esquerda, pode ser a mão esquerda ou a mão direita, tanto faz, só tem que lembrar para você fazer a sua contagem. Vamos supor que eu estou vendo meu nadador aqui e eu vou fazer. Então, quando ele entrar com a mão esquerda, eu aciono o cronômetro na marcação de frequência, não é na marcação de tempo, e eu vou contar 0, 1, 2, 3. Nesse exemplo, então, ele teria feito 44 ciclos por minuto, que seria a frequência de braçada dele. Se fosse para o lado de costas, a mesma lógica. Quando a mão entrasse na água lá em cima, seria o momento 0, 1, 2 e 3, tá bom? Peito e borboleta é a mesma coisa e eu tenho alguns vídeos para mostrar para vocês para poder ficar ainda mais fácil. O mais bacana de você entender é o seguinte, na literatura, felizmente, isso serve talvez muito mais para natação competitiva, mas a gente tem aí a referências de frequências e comprimentos de braçada típicos de diversas provas, de diversas distâncias competitivas. Eu falei bastante para vocês da medida de frequência de braçadas e falei pouco do comprimento. O que é o comprimento? É o deslocamento médio que o nadador tem com um ciclo de braço. A gente poderia pensar assim, é o quanto que ele se desloca quando ele faz um ciclo de braçadas. Legal? Só que a gente está preocupado com a frequência porque a gente consegue medir isso com o nosso cronômetro. Existem diversas maneiras de a gente medir a frequência de braçadas e é interessante que a gente tenha essa referência dos nadadores de competição, mesmo que você não trabalhe com nadador de competição. Por quê? Como eu disse para vocês, a velocidade ela é o produto do comprimento, que é o deslocamento que você tem, pela frequência, que é a quantidade de braçadas que você tem. Então, se você quer que seu nadador nade um pouquinho mais rápido, você pode ver na literatura qual é a combinação que os nadadores de alto nível utilizam de comprimento e frequência de braçadas para uma prova, para você começar a avaliar isso no seu nadador. Poxa, João, eu acho que se você fizesse mais braçadas, me parece que se você fizesse mais braçadas, você nadaria realmente bem mais rápido, desde que você mantenha um comprimento próximo do comprimento que você está fazendo agora. Porque essas duas medidas, pessoal, de comprimento e frequência, elas são inversamente proporcionais. Então, de maneira geral, a ideia é que se você aumenta a frequência, a tendência é que o comprimento caia. Então, a gente precisa achar uma combinação ótima entre essas duas variáveis. Se ainda está um pouco complicado para você, não se preocupe, porque eu e a Finish fizemos um super e-book para poder auxiliar vocês na utilização do cronômetro da Finish, desde a utilização do horário até a marcação da frequência de braçada. Vou explicar para vocês agora o momento certo da gente começar a contar as braçadas para poder avaliar a frequência de braçada do Hugo. É aquela ideia, se a gente está falando dos nados alternados, que são os nados de crawl e costas, são 6 braçadas. Se a gente está falando dos nados de peito e borboleta, por serem nados simultâneos, são 3 braçadas. No final das contas, nas duas situações, a gente tem 3 ciclos. A primeira braçada, no caso do nado de crawl, quando ele entrar com a mão na água, é a braçada 0. Então vai ser 0, 1, 2 e 3, ok? Para o costas seria a mesma coisa. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal, ele tá ondulando. Geralmente a gente pega a ideia do nado limpo, a gente tira o efeito da primeira braçada. 0, 1, 2, 3. Aí eu tenho a frequência do Hugo. Vocês podem testar aí na casa de vocês. Pessoal, o Hugo vai fazer peito agora. Vamos lá. Então, mais uma vez, a gente tira o efeito da saída aqui. Filipina. Eu não vou contar na primeira braçada, porque ele acabou de sair. Agora, hein? 0, quando a mão chegar na frente. 1, 2, 3. Beleza. A gente teria a frequência de braçadas do Hugo aí pro peito. Costas, galera. 0, 1, 2, 3. Eu peguei a mão direita do Hugo como referência, mas você pode usar qualquer uma das mãos, né? A mão direita ou a mão esquerda, tanto faz. Show, Hugão! De novo um nado alternado, que é o nado de crawl. Então a gente tem que contar aí como se fossem 6 braçadas, né? Tirar o efeito da saída. 0, 1, 2, 3. Como eu falei para vocês, pessoal, a gente consegue medir a frequência de braçadas pelo cronômetro da Finish, mas se você não tem essa possibilidade ainda, você consegue fazer isso manualmente. O Hugo vai nadar 25 borboletas e eu vou marcar o tempo que ele demora para poder fazer 3 ciclos de braçadas. Depois a gente joga isso numa equação e a gente tem a frequência. Vamos lá. Vai, Hugão. Vamos lá, hein, ó. 0, 1, 2, 3. Então 4,58 segundos é o tempo que o Hugo demorou para poder fazer 3 ciclos de braçadas. Pessoal, o Hugo vai nadar agora uma de 25 de peito, só para a gente ter como referência, e uma de 25 de nado crawl. Eu quero que vocês marquem a frequência de braçada aí na casa de vocês. Eu vou marcar aqui e pra gente ver se coincide. Eu vou falar o ponto 0 de referência, não vou falar mais nada e no final a gente vê se o tempo é o mesmo, tá? Vamos lá, Hugão. Eu só vou falar o ponto 0, hein? Vamos lá, hein? Ó, 0. E aí, quanto deu a frequência de vocês aí? A minha deu 25,4. Vamos lá, Hugão, pro crawl. Mesma coisa pro crawl agora, pessoal. Lembrando que é um nado alternado, então são 6 braçadas, vai demorar um pouquinho mais. Pode ir, Hugão. Vou falar o 0, hein? Tirar o efeito da saída. 0. (34.0). Quanto que deu de vocês aí? Galera, o Hugão vai nadar agora 50 metros, um pouquinho mais forte. Pedi para ele não bater recorde mundial não, senão ia ficar chato. Mas ele vai nadar 50 metros um pouquinho mais forte. Eu quero que vocês peguem a parcial de 25, o tempo de 50 e a frequência na ida e a frequência na volta, tá bom? Vamos lá. Sim, Hugão.
Beleza, pessoal, quantos que vocês pegaram aí, ó? Eu peguei na ida 15,67 e o tempo de volta 32,89. E na ida frequência de braçada de 42,4 e na volta de 44, alguma coisa que eu zerei aqui. Quanto que deu de vocês aí? Comenta aí. Obrigado por você ter ficado até aqui. Nesse vídeo eu tive a missão de apresentar para vocês como a gente vai utilizar o cronômetro 3300 da Finis. Deve ter ficado claro para vocês que isso aqui é uma super máquina que é importante para professores que trabalham com aprendizagem, com condicionamento físico e também treinadores. Eu falei para vocês que esse cronômetro tem basicamente 4 funções: de calendário e horário, função cronômetro com 2 condições diferentes e também a de frequência de braçadas. Então, se você quer dar um salto na qualidade das suas aulas, no controle da série dos seus alunos, não tenha dúvidas, é disso que você está precisando. Obrigado, pessoal. Até a próxima revisão de materiais da Finis. E o próximo produto que eu ganhei para poder fazer a revisão para vocês também promete. Só para você ter uma ideia, imagine a seguinte condição: o seu nadador, seja ele um aprendiz ou seja um atleta, ele está na piscina, ele está executando a série dele. Geralmente o que a gente faz? Tem que ficar gritando, apitando para ele parar, você dá o feedback e depois ele volta. Agora imagina se ao mesmo tempo que ele está nadando você pudesse se comunicar com ele, para ele ouvir o que você está passando de orientação e fazer a correção enquanto ele nada. Fica aí, você pode não estar acreditando, mas é sério. Um abraço.